Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque é uma figura muito intrigante que aparece algumas vezes na Bíblia por um breve período antes de desaparecer. Embora mencionado poucas vezes, ele permanece uma figura misteriosa tanto na história de Abraão no livro de Gênesis quanto na história de Davi no livro dos Salmos. Melquisedeque aparece pela primeira vez como rei sacerdote de Salém. Em hebraico, seu nome se traduz como Rei de Justiça ou Reis Justos. Melquisedeque é um enigma que aparece no capítulo 14 do livro de Gênesis, que é um enigma por si só. O capítulo começa com uma guerra mundial que Abraão lidera contra 4 grandes reis, que ocorre no norte da terra de Canaã. Na história, Abraão é apresentado como um homem militar com um exército grande e forte, o que é algo incomum. A Bíblia descreve um encontro único entre Abraão e Melquisedeque após a Guerra dos Reis, no qual Melquisedeque trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. A Bíblia não nos diz de onde ele veio ou a qual grupo pertencia. Sabemos que ele era um rei completo e sacerdote do Deus Altíssimo, e também que Abraão honrou e lhe deu presentes sacerdotais. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então, Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Gênesis, capítulo 14, versículo 20. Dessa passagem, podemos entender que Melquisedeque era uma pessoa espiritual de estatura conhecida e respeitada naquela época, mas além disso, nada mais sabemos sobre ele. Ele permanece uma figura enigmática, e comentaristas têm tentado explicar o enigma e lançar luz sobre seu caráter. Um dos comentaristas conhecidos nos diz que Melquisedeque é o filho de Noé, que foi abençoado por Deus. Vamos tentar explicar isso mais adiante. Os comentaristas veem Melquisedeque como uma figura muito especial. Ele nasceu circuncidado, era um rei no lugar onde o templo foi posteriormente construído. Em seu tempo, ele carregava a bandeira do sacerdócio e até ensinava a Torá para Abraão. De acordo com essa interpretação, Abraão é o pai da nação que suporta provações e recebe promessas para descendência e terra. No entanto, Melquisedeque é quem detém o cetro do sacerdócio naquela época. Quando Rebeca pediu uma explicação sobre o que estava acontecendo em seu ventre, ela estava seguindo a Deus, mas a interpretação é que ela foi a Melquisedeque, o sacerdote, para perguntar o que estava acontecendo em seu ventre. E os filhos lutavam dentro dela. Então, disse ela, se assim é, por que sou eu assim? E foi ela perguntar ao Senhor. Gênesis, capítulo 25, versículo 22. À primeira vista, parece que Rebeca recebeu a profecia sozinha. No entanto, os comentaristas afirmam que ela recebeu a resposta de Sem. Se Rebeca tivesse profetizado sobre isso, seria desnecessário dizer e foi perguntar ao Senhor. Como ela se virou e pediu uma resposta em outro lugar, entendemos que outra pessoa respondeu com o Espírito Santo. Após Noé acordar, ele reconhece que Canaã viu sua nudez e contou aos seus irmãos sobre isso, enquanto Sem e Jafé a cobriram agindo com muita modéstia. Por isso, Noé amaldiçoa Canaã e abençoa Jafé e Sem. E disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Gênesis, capítulo 9, versículos 26 e 27. A diferença entre a bênção para Jafé e a bênção para Sem é marcante. Jafé foi abençoado com beleza, Sem foi abençoado com um lugar sagrado para Deus habitar entre seu povo. Ele ganhou longevidade e viveu nos dias de Abraão, Isaque e Jacó. De acordo com a bênção de Noé, o Espírito Divino habitou com Sem nas gerações entre Noé e Abraão. Vamos voltar por um momento à história dos filhos de Noé. Lá, Cão e Jafé foram escolhidos para serem sobreviventes das águas do dilúvio e do anjo da morte, para que as nações do mundo pudessem continuar a partir deles. Todos os 3 foram incluídos na promessa divina. Mas estabelecerei a minha aliança contigo, Gênesis, capítulo 6, versículo 18. Além disso, no comando para deixar a arca, sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Gênesis, capítulo 8, versículo 16. Deus ordenou e abençoou todos os filhos de Noé, Sem, Jafé e Cão, para prosperar e multiplicar. E Deus abençoou a Noé e a seus filhos, e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Gênesis, capítulo 9, versículo 1. Assim como Deus deseja o aumento do mundo, ele deseja que Sem, Cão e Jafé aumentem,
sem nenhuma diferença entre os três. Isso foi antes do pecado de Cão. Ele é abençoado por Deus, assim como Deus abençoou Jafé e Sem. Ele até foi incluído na aliança com Deus. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Gênesis, capítulo 9, versículos 8, 9. No entanto, após o dilúvio, descobrimos que Cão voltou aos pecados da geração do dilúvio, a luxúria e a fornicação. A modéstia de Jafé é revelada quando ele retorna para cobrir seu pai, enquanto Cão é imediatamente revelado no auge de sua maldição e humilhação, e é amaldiçoado por todas as gerações. Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Gênesis, capítulo 9, versículo 25. O interessante é que Deus quer fazer uma aliança especificamente com Cão, aquele que vai cometer o pecado da luxúria. Além disso, descobrimos que a terra de Israel, a terra escolhida, é referida ao longo de toda a Bíblia como a terra de Canaã, que é a descendência amaldiçoada de Cão, filho de Noé. No caso de você estar interessado em saber, de acordo com os comentaristas da Bíblia, Eliezer, o servo de Abraão, também é Canaã, filho de Cão. Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Gênesis, capítulo 9, versículo 25. Isso talvez explique por que os comentaristas alegaram que Eliezer era Canaã, e como pode ser explicado que Canaã teve um envolvimento mais profundo no crescimento dos israelitas, a ponto de Abraão confiar a ele a missão de encontrar uma esposa para Isaque, mas deixaremos isso para outro capítulo. Vamos voltar a Sem. Ele viveu por 600 anos, é mencionado tanto no livro de Gênesis quanto nas crônicas. No tempo do dilúvio, ele tinha 98 anos e ficou com sua família na arca. Aos 100 anos, ele deu à luz a Arfaxade. De acordo com Gênesis, os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. A Bíblia atribui paternidade a vários povos do Oriente Médio, como a Síria, Elão, a Pérsia, e Arã, a Síria, e, assim, esse grupo de povos é referido como nações semitas. Este grupo também inclui judeus e árabes que, de acordo com o Alcorão, atribuem-se aos filhos de Ismael, descendentes de Abraão, que foi a 9ª geração a levar esse nome. O livro de Gênesis descreve como a terra foi inicialmente dada a Canaã, filho de Cão, mas essa descrição se desenvolve no livro dos Jubileus, onde a terra é descrita como a herança dos filhos de Sem e a descrição cronológica muda para que Canaã receba a terra apenas após usurparem justificadamente a herança de Sem. Na interpretação de Sem, ele é considerado um estudioso próximo a Deus, e Abraão, Isaque e Jacó estudaram no local de estudo da Torá de Sem e Éber. Segundo outra interpretação, reis de justiça, rei de Salém é Sem, que era um sacerdote, e sobre quem se diz, e então, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Sem parece carregar o Espírito Divino e passa a tocha aos ancestrais. Portanto, quando Melquisedeque, rei de Salém, é descrito como sacerdote do Deus Supremo, pode-se entender que ele é Sem, filho de Noé. Outra razão para entender o nome Melquisedeque é porque ele precedeu a bênção de Abraão e a bênção do lugar que ele tomou de Abraão, como está dito, e ele abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Gênesis, capítulo 14, versículos 19, 20. Desde o início, o sacerdócio deveria ter permanecido nas mãos de Sem, no entanto, como ele primeiro abençoou Abraão e depois Deus, o sacerdócio foi retirado dele e transferido para os descendentes de Abraão. A Bíblia menciona o sacerdócio com Melquisedeque, e se Sem, filho de Noé, estava na tenda do Espírito Divino de acordo com a bênção de Noé. Existe uma continuidade geracional desse papel sacerdotal desde os dias de Noé e talvez até antes dele. Mas, nos dias de Abraão, uma mudança ocorre, agora, descobrimos que quem continuará o papel de proximidade ao Espírito Divino será Abraão e sua descendência. Melquisedeque é uma figura fascinante e devotada cuja identidade precisa não pode ser determinada. Uma coisa é certa, a figura apareceu apenas 2 vezes em toda a Bíblia e nos deixou com grande curiosidade. Obrigado por sua presença aqui e procurar aprender mais sobre Melquisedeque, uma figura enigmática e crucial na Bíblia.
Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Inscreva-se no canal Criação de Deus para mais vídeos sobre histórias bíblicas e ensinamentos espirituais. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.